tem quadrinho melhor para comentar nessa sexta-feira do que Friday, o novo lançamento de Ed Brubaker? Eu acho que não, porque o nome do quadrinho combina com o nome do dia e esse quadrinho é excelente. Então não tem quadrinho melhor para ser comentado hoje. Mas antes de comentar sobre Friday, eu gostaria só de lembrá-los que está rolando lá na Amazon diversas promoções em homenagem ao Dia Mundial do Livro. Então, o que melhor no Dia Mundial do Livro do que comprar alguns quadrinhos? Eu não sei o que é melhor. Mas enfim, eu fiz um vídeo ontem isso, com algumas promoções, mas eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo também. Então, se você quer quadrinhos com descontos, não deixe de ver os links que eu vou deixar ali na descrição. Mas vamos então falar sobre Friday. Friday foi lançado no último dia 15 de abril no Panel Syndicate, que, caso você não saiba, é um site onde diversos artistas podem publicar diretamente para os seus leitores. Então nós não temos o meio de campo aqui feito pela editora e pelos distribuidores. Então nós temos aqui um lugar onde os artistas podem ser bem mais livres do que eles geralmente são nas editoras que eles trabalham. O mais legal do Panel Syndicate é que você pode pagar o que você quiser pelos quadrinhos. Então Friday, que eu vou comentar hoje, por exemplo, eu vou deixar o link ali embaixo, inclusive, você pode entrar lá e pagar quanto você quiser para ler esse quadrinho. Inclusive, se você não quiser pagar nada, é só você digitar 0 que você consegue baixar o quadrinho de graça. Mas é sempre bom que nós apoiemos os quadrinistas que nós gostamos. Mas enfim, Friday é escrita pelo Ed Brubaker e desenhada por Marcus Martin e tem as cores da Muntza Vicent. E esses três formaram um trio perfeito para essa HQ. Mas eu vou esmiuçar aqui um pouquinho sobre o papel de cada um em Friday. Mas antes disso, vamos a uma sinopse rápida. Aqui nós temos um quadrinho onde nós temos a nossa protagonista, que é a própria Friday, Friday Fritzberg, e ela está voltando para a cidade onde ela nasceu, que é Kings Hill, para as festas de Natal. Só que antes que ela possa chegar no seu destino, que é a casa de sua família, ela acaba encontrando um antigo conhecido, o Lancelot Jones, que acaba meio que arrastando a Friday para um certo mistério. Nós percebemos aqui logo no começo da HQ que esses dois, eles quando crianças eram bem unidos e eles desvendavam mistérios ali em Kings Hill, eles investigavam as mais diversas coisas que aconteciam por ali e nós vemos também que a relação deles não está muito bem atualmente. Tem alguma coisa aqui incomodando os dois, mas como eles são arrastados para essa nova aventura, eles acabam meio que deixando isso de lado. E além dos dois não estarem bem ali no relacionamento deles, nós percebemos que existe alguma coisa no passado deles, um certo dia que algum caso que eles estavam investigando acabou marcando demais eles. E a Friday não sabe como abordar o assunto com o Lancelot e os dois acabam meio que não falando sobre isso. Só que nós ficamos instigados para saber o que aconteceu no passado deles, ao mesmo tempo que nós somos jogados em uma nova aventura aqui no presente dos personagens, que é tão instigante quanto os mistérios no passado de Friday e Lancelot. Descrevendo assim, Friday pode parecer apenas mais um quadrinho para jovens adultos, ou Young Adult, como é chamado lá nos Estados Unidos, ou YA, que seria a abreviação. Mas Friday é muito mais que isso, pode ter certeza. O próprio Ed Brubaker, ele comenta no final da HQ que o que ele estava tentando fazer aqui era algo como se fosse um pós-YA, pós-jovem adulto. Ele até brinca falando que pós-jovem adulto é simplesmente adulto, mas ele faz algo aqui que está no meio termo entre as duas coisas, deixando tudo aqui com uma cara extremamente moderna, ao mesmo tempo que ele abusa de alguns clichês. E vocês vão perceber que é até meio difícil de descrever esse quadrinho, porque o Ed Brubaker realmente fez algo muito singular aqui em Friday. Nesse texto que tem no final da HQ, que eu disse que o Ed Brubaker define o que é Friday, ele diz o seguinte, numa tradução livre que eu fiz aqui. Ele queria fazer algo que parece gótico, mas balanceado, como um livro pós-jovem adulto, onde as crianças que resolveram mistérios e confrontaram fantasmas e monstros também cresceram e tiveram os mesmos problemas que todos nós, as mesmas lutas e maus hábitos. Então, o Ed Brubaker está querendo justamente contar sobre essas crianças que poderiam ser protagonistas de uma história de jovem adulto, só que depois de alguns anos, depois que eles já estão adultos, o que aconteceu com eles e como eles lidam com essas aventuras do passado e também com as aventuras do presente. A HQ tem um clima bem único que mescla cenas de contemplação e cenas mais introspectivas com as cenas mais agitadas e mais sinistras. Essas cenas mais introspectivas, juntamente com a narração extremamente lírica e poética, fazem com que Friday tenha um tom meio como de uma fábula moderna,
ao mesmo tempo que essas cenas mais agitadas e com alguns elementos mais bizarros pintam tudo com um matiz mais escuro, mas sem deixar a história carregada e pesada. É realmente difícil definir o clima dessa HQ, porque o Ed Brubaker ele fez aqui uma obra extremamente singular. E se não fosse só por esse clima, se não fosse pela trama interessante, o Ed Brubaker ainda trabalha muito bem o psicológico dos nossos protagonistas, principalmente o da Friday, onde nós vamos percebendo aqui o que ele quer dizer com esse termo pós-jovem adulto que ele menciona ali naquela descrição que ele fez dessa HQ. Uma das coisas mais legais dessa primeira edição de Friday é a mitologia que o Ed Brubaker começa a pincelar aqui nesse primeiro capítulo. Além dele criar mitos para o passado de Kings Hill, para dar aqui um background para a história e para criar aqui uma certa ambientação mais sinistra, ele ainda começa a trabalhar com os novos mitos que estão acontecendo na cidade no momento aqui que a história está se passando. Não que sejam mitos, mas mitos. São coisas sinistras que estão acontecendo ali e podem ou não ser sobrenaturais. Então, nós vemos que existe uma certa adaga que foi roubada de uma exposição e essa adaga aparentemente tem uma certa maldição nela. Nós vemos que o cara que roubou essa adaga está desaparecido e quando ele é encontrado, ele está numa espécie de transe, ele está extremamente violento e ele está balbuciando algo sobre uma tal de White Lady, que seria a Dama Branca, né, numa tradução livre. Então, você pega, mistura todos esses elementos e mistura com a trama principal, que é a da Friday e do Lancelot, tentando lidar com o que aconteceu no passado e lidando agora com toda essa situação, e nós temos uma história extremamente instigante e que faz com que nós queiramos saber o que vai acontecer aqui, tanto com os nossos protagonistas, quanto com essa mitologia em volta de Kings Hill. Quem é essa tal de White Lady? O que está acontecendo aqui? Então, a gente realmente fica motivado para continuar lendo essa história. Inclusive, se a gente tivesse que comparar Friday com alguma outra obra, pelo estilo de narração, pelos próprios protagonistas que têm aqui o psicológico um pouquinho abalado, e também pelo clima, pelo estilo, assim, pela vibe que tem Friday, eu compararia isso aqui com a primeira temporada de True Detective, principalmente quando a gente pega lá a mitologia que tem em torno do Rei de Amarelo, e aqui nós temos essa tal de Dama Branca. Então parece que nós temos aqui obras que têm umas certas rimas em algumas temáticas. Lembra quando eu falei que nós tínhamos um trio muito bom aqui em Friday? Então, o Ed Brubaker ele fica com toda a parte do roteiro, que é extremamente bem escrito, e na arte nós temos o Marcus Martin e a Muntza Vincent. O trabalho dos dois artistas ressalta muito bem o clima que o Brubaker quer passar nessa obra. Desde a primeira página, você realmente já entra aqui no clima de Friday só pelas cores aqui daquele painel duplo. Os traços do Martin são bem estilizados, então algumas pessoas podem estranhar um pouco, mas isso ajuda a passar o clima jovem adulto que o Brubaker queria passar, só que alguns momentos mais pesados fazem a gente refletir sobre aquela questão, de novo, do pós-jovem adulto. Além disso, o Martin faz uns enquadramentos quando estão sendo contadas algumas lendas ali de Kings Hill que ressaltam esse tom onírico e tom de fábula que tem Friday. Além de que tem alguns momentos que nós temos alguns detalhes em algumas coisas assim, alguns quadros que não estão focados nos personagens e em nada específico, mas eles ajudam a ditar muito bem o tom da história e ajudam a passar esse clima aqui de uma obra realmente pós-moderna. As cores da Muntza Vincent aqui em Friday também são muito bem empregadas, de forma que elas alternam muito bem quando eles estão investigando alguma coisa em momentos mais sinistros ou quando eles estão em simples conversas ou em ambientes urbanos. Quando eles estão na floresta ou em algum momento mais sinistro, nós temos aqui páginas praticamente monocromáticas ou bicromáticas, eu não sei, e quando eles estão na cidade ou em ambientes mais seguros, nós temos uma explosão de cores. Isso, além de ditar já automaticamente o tom da cena, ainda faz com que nós tenhamos a impressão de que a floresta é um lugar opressivo, um lugar onde coisas sinistras acontecem e a cidade ou ambientes fechados são lugares mais seguros para os nossos protagonistas. Em um mês onde nós não tivemos quase lançamentos de quadrinhos lá nos Estados Unidos, devido a toda essa situação do coronavírus, Friday é uma grata surpresa, nos apresentando um novo mundo para conhecer e nos dando mistérios que nos instigarão aí pelos próximos meses até a conclusão de Friday. Só para lembrar, eu vou deixar o link
ali do quadrinho, ali embaixo, e você pode baixar de graça, caso você queira. Vou deixar os links também da promoção que está rolando lá na Amazon e das redes sociais do Soco Foguete. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de conferir a descrição, de deixar ali embaixo seu joinha, de comentar também o que você achou de Friday, o que você acha do Ed Brubaker, ou o que você acha do tipo de história que é mais ou menos o que Friday representa. E eu acho que é isso. Se você não é inscrito ou se você não é inscrita no canal, clique ali embaixo para se inscrever e também ative as notificações aqui do canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. E, sei lá, indica o vídeo para seus amigos e, sei lá, qualquer coisa aí. Mas eu já falei demais. Então, esse foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.